boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma conexão, a mais uma transmissão aqui na página do Conectando Caminhos. Pois então, hoje saiu a nota do Enem, a nota tão aguardada de 2016. Então hoje o MEC liberou, então a nota aí para muitos estudantes, para muitas pessoas que fizeram aí a nota, o que fizeram o Enem. A nota do Enem ela é um pouquinho diferente das outras notas, eu fiz já uma transmissão falando sobre isso, explicando um pouco sobre a nota do Enem, que tem todo um processo que referente ao programa TRI, que é de resposta ao item, que é uma nova contabilização, que tem toda uma outra metodologia para fazer a correção aí da nota. Então, as pessoas podem ganhar de 0 a 1000, em referente à nota do Enem. E algumas pessoas que eu acompanho já vêm me dizendo aí quanto que tiraram referente à nota do Enem, então a gente está acompanhando. E algumas peculiaridades, o que a gente faz depois, o que a gente consegue, quais os programas que a gente consegue entrar, que a gente pode fazer parte referente à nota do Enem. Então, a transmissão de hoje é justamente essa, onde eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o ProUni, um pouco sobre o SISU e também sobre o FIES. Eu sou Valéria Fagundes, psicóloga, mestre em gerontologia biomédica e trabalho na preparação integral de vestibulandos, pucurseiros, pessoal que se prepara para as provas do Enem e para as provas de residência. Seja muito bem-vindo. Gostaria que se você puder comentar, algumas pessoas eu não consigo, às vezes a transmissão não aparece para quem vai entrando, mas às vezes aparece, então eu sempre dou aí as boas-vindas. Então, se você entrar, coloque aí um comentário, diga, faça alguma pergunta. Se você não tiver interesse nesse assunto, mas outras pessoas do seu convívio tiverem, então compartilhe esse vídeo para que possa atingir aí o maior número de pessoas e que essa transmissão seja interessante para outras pessoas também, para outros estudantes. Bom, pessoal, vou falar sobre vou trazer a primeira data, que é o SISU, que é um sistema de seleção unificada. Então, nós temos aí, o que é o SISU, Olá, Thaís, seja muito bem-vinda. Bom, o SISU, então, como eu disse, é um sistema de seleção unificada. Ela oferece, então, 238 mil vagas em universidades federais, estaduais, institutos, federais e estaduais também. Então, você pode estar se inscrevendo. Olá, Maiara, seja muito bem-vinda. Então, você pode estar se inscrevendo no SISU nas datas do dia 24 a 27 de janeiro agora de 2017. Você precisa primeiro com a nota do Enem que você tirou, então você não sabe ainda, não sabe quanto que você fez na nota do Enem, hoje foi divulgada, então entra com o seu CPF e com a sua senha que você cadastrou quando você se inscreveu lá no Enem. Então com esses dois dados você consegue ter acesso à sua nota. Ainda não temos acesso à redação, então a redação ainda não foi. A redação a gente tem o espelhamento da redação ainda não foi divulgado para os alunos, mas a nota da redação já foi, tá, pessoal? Então você pode estar acessando e através desses dados a gente consegue entrar e se cadastrar aí no SISU. O que é o SISU, Então algumas pessoas comentam, outras pessoas ainda não sabem como funciona. Então assim, ele é uma forma de ingresso a algumas universidades, sejam elas federais, instituições estaduais também, aonde você pode se cadastrar para os cursos que essas universidades oferecem. Então, por exemplo, eu sou aqui do Sul, então a universidade, aqui a gente chama em Rio Grande, a Universidade de Rio Grande, ela já oferece a entrada apenas com a nota do Enem. Em Pelotas, também a Universidade Federal de Pelotas, nós temos a Fundação, a UFSPA, então que você também pode estar aderindo aos cursos através da nota do Enem, participando então desse processo seletivo, que se chama SISU. Então você vai
Com a nota você vai escolher o curso e aí as chamadas vão acontecendo através da sua classificação. Algumas universidades a gente tem que ficar muito atento porque eles fazem chamada oral, então você tem que se deslocar até o dia, né, o dia que eles colocam, você tem que estar presente com toda a documentação necessária para poder fazer parte, para você poder ingressar na universidade. E eles oferecem todos os cursos dentro daquela universidade, né? Então, tem todos os cursos oferecidos, você não faz um vestibular, na verdade não tem todo o processo do vestibular, tem o processo do Enem e com este Enem você adere aí ao SISU, né, Sistema de Seleção Unificada, que já acontece há alguns anos, né, muitas universidades fizeram, né, saíram do tão famoso vestibular e aderiram às notas do Enem. Então, quando a gente olha o Enem, não é que você passou, não existe essa coisa assim, eu passei no Enem. Não, você vai passar pelo processo, né, algum dos processos que você vai fazer. A nota mínima do Enem para entrar, para aderir aí aos programas é 450 pontos que eles pedem, né? Então você tem que fazer uma média de 450 pontos para poder entrar aí nos programas e entrar aí na universidade para alguma vaga numa instituição, seja ela federal, particular também. Como é que a gente faz no particular? Nas universidades particulares nós temos o programa do ProUni, né? Então, para entrar no ProUni, que ele é uma outra forma de ingresso, né, que o processo de seleção vai ser feito do dia 30 de janeiro agora ao dia 2 de fevereiro. Tem algumas regrinhas que têm que ser observadas, tem a questão da renda também por núcleo, na família, por pessoa, então tem que ver como que cada universidade pede, né? Quem faz parte do ProUni são algumas universidades particulares, né? Então que elas têm um número X de vagas destinadas para o ProUni. Então, por exemplo, no curso de psicologia, no curso de medicina, em alguns cursos nós temos algumas vagas destinadas ao ProUni. Então você precisa... Olá, Marcos, bem-vindo, boa noite. Então, algumas vagas está destinado. Então, dependendo, um curso abre medicina, abriu 5 vagas. Né? Então você vai concorrer dentro dessas 5 vagas pelo sistema do ProUni. Algumas universidades também nós temos a questão de bolsas integrais e bolsas parciais. O que é isso? Bolsa integral é a bolsa 100%, então você não paga. E dependendo do curso que você vai fazer, você ainda ganha um valor, né, como se fosse uma bolsa, né, você ainda ganha um valor. Né? Normalmente para cursos integrais tem esse benefício. E algumas universidades, não são todas, tá, tem a possibilidade de você entrar por 50% de desconto, né? Então você ganha a bolsa parcial, você vai pagar apenas 50%. E tem algumas também que tem 75%, mas você também tem que dar uma olhadinha quais são as universidades que têm essa bolsa e esse novo sistema. Outra coisa que eu gostaria de alertar é no site do MEC, né, no site do ProUni, tem ali a parte explicando quais as documentações que você tem que levar. Só que é muito importante que você também entre em contato com a universidade para verificar quais são os documentos que a universidade quer, tá? Então isso é bem importante. Olá, Dani, seja muito bem-vinda. Né? Então você precisa entrar em contato para verificar quais são os documentos, pessoal. Já teve muito problema de pessoas levarem a documentação que pede apenas lá no site do MEC, mas a universidade está solicitando outras documentações, né? E às vezes a pessoa acaba não entrando por essa falta de documento, por essa falta de informação, né, entre um site e outro, e a universidade tem todo o direito de pedir outros documentos além daqueles que o MEC sugere, né? Então tem toda essa comprovação de documentação que é muito importante e que faz toda a diferença aí no seu ingresso, né? Então, fique ligado, é importante, você precisa cuidar em relação às datas, né? Porque começa a ter muito acesso, principalmente agora no SISU, né? Em relação ao ProUni também o sistema muitas vezes começa a cair, né? Então você precisa às vezes entrar de madrugada para poder fazer a sua inscrição, então tem que ter bastante
cuidado quanto a isso. Outra coisa que a gente precisa cuidar em relação às inscrições, né, é o número de vagas, qual curso fazer. Né? Muitas pessoas, às vezes, pela nota que obteve, acaba trocando também de curso. Né? Então, será que vale a pena a gente trocar de curso? Então, isso é bem importante. Será que você não deve se dedicar para aquele curso que você tanto quer, né, tanto almeja? Então, fica esse alerta aí, que muitas pessoas acabam, às vezes, trocando de curso. Né? Às vezes pode ser muito interessante, né, a gente poder pensar em novas possibilidades, mas também pode ser um tiro no pé. Né? Então, que a gente possa aí pensar um pouquinho em relação, fica só o alerta. Né? E também, pela nota do Enem, a gente pode conseguir o FIES, né, que é um financiamento estudantil que também é disponível para você que já está cursando, então, uma universidade particular e não está com condições financeiras de poder pagar, custear aí. Então, existe essa possibilidade de você se cadastrar, né, de você aderir ao programa através da sua nota do Enem também. Então, tem um outro processo seletivo que vai acontecer do dia 6 ao dia 9 de fevereiro agora de 2017. Então, é super importante você ficar ligado, você ficar atento a estas datas, porque elas realmente, quando acaba o sistema, não tem, daí só no próximo ano, né? Parece uma coisa meio boba o que eu tô falando, mas não é, pessoal. Tem muita gente que às vezes acaba perdendo esta grande oportunidade pela falta de atenção, por você não se organizar, não colocar numa agenda, não colocar o celular para despertar, né? Não criar estratégias para realmente se cadastrar e realmente participar e fazer aí a sua universidade, seja ela paga ou federal, né? Então, ou ganhando aí as bolsas, seja ela do FIES, do ProUni, né? Então, mas Valéria, como é que eu faço para entrar no ProUni? Pessoal, tem todas as regrinhas, né? Tem toda uma questão salarial por trás, tem uma questão também de ter estudado em colégio público ou em escola particular com uma bolsa 100%, né? Que você possa comprovar que você obteve durante todo o ensino médio e a bolsa integral. Então, são alguns detalhes que são muito importantes para você fazer parte aí da universidade. E principalmente a questão da renda familiar. Você precisa ficar muito bem atento. Eles pedem também a comprovação da renda familiar é do valor bruto, né, não do valor líquido. Né? Então, tem esses detalhes que a gente precisa ficar atento. Bom, hoje eu quis dar mais ou menos essas informações quis passar para vocês essas informações referentes aí às datas, porque hoje saiu a nota do Enem, né? Então a gente fica aí ansioso para saber como é que foi nessa prova e agora o que fazer depois dessa prova, né? Então tem que ficar ligado nessas datas. E toda uma movimentação de que talvez o Enem mude para os próximos anos, talvez não aconteça mais em em 2 dias, e sim vá para um dia. Então, toda uma discussão e uma nova organização em relação a isso. E sempre que tiver alguma novidade, eu vou compartilhar aqui na página do Conectando Caminhos, que para você ficar atento a todas essas informações e que para você possa entrar na universidade, que é que eu não tenho dúvida que é um dos seus maiores objetivos, né? Seu grande sonho, né? Ser aí, seja qual a profissão que você esteja escolhendo. Tem alguma dúvida, alguma pergunta em relação a isso? Se você tiver alguma pergunta, por favor, coloque aqui nos comentários, que eu sempre vou estar respondendo, acompanhando, falando para você, né? Tentando responder. Se eu não souber, eu pesquiso e aí a gente sempre tenta trazer as informações da melhor forma possível. Bom, então, boa sorte, né, em relação ao Enem, em relação aí aos programas, seja ela... Então, lembra, né, às vezes tem o processo seletivo e depois do processo seletivo você precisa levar todas as documentações para a universidade e você precisa, às vezes, se apresentar
de forma presencial, né? Por causa da chamada presencial. Então você precisa levar a documentação toda com você. Então, por favor, fica ligado nisso para que não aconteça nenhum empecilho e não seja por uma falta de algum documento que você esqueceu, né? Que você não vai entrar. Então, esse é o alerta, né? Porque às vezes a gente fica tão eufórico, tão nervoso, que a gente não consegue dar conta de tudo isso. Então é importante que também possa pedir auxílio para alguma pessoa mais próxima, né? Possa pedir aí uma orientação, né? Que a gente possa aí pedir ajuda neste momento, porque realmente a gente fica mais nervoso, fica mais ansioso, né? E é normal, faz parte, né? Todo o processo seletivo, seja ele qual for, a gente tem esse processo de ansiedade, né? E que a gente possa, então, pedir, se sentir à vontade de pedir a ajuda de alguém. Isso, pessoal. Muito obrigada por vocês terem acompanhado a mais uma transmissão aqui na página do Conectando Caminhos. E deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a essas informações. E qualquer dúvida, toda quarta-feira, às 9h30 da noite, estarei aqui ao vivo na página, abordando algum assunto. Hoje eu estava programando um outro tópico, mas resolvi trazer as informações referente à nota do Enem, né, que é algo que é tão aguardado das pessoas que fizeram, então gostariam de saber aí como, né, e o que fazer em relação a esta nota. Então, pessoal, um grande abraço e até a próxima transmissão.